vai rolar ela, como lixo, derrubar o pino. Aí você vai andar, colocar o pino de volta, rolar a bola pro Júlio. Aí o Júlio vai esperar aqui. Aí você vai vir, dar um soco nessa parede aqui, e daí você pega essa corda aqui e puxa essa mesa um pouco. E vai voltar para a fila. E daí o Júlio, que vai estar esperando aqui, enquanto você estiver batendo na parede lá, que você já colocou o pino, rolou a bola para ele, ele vai parar a bola, parou a bola, vai rolar e começar tudo de novo. Continua. Isso aqui eu trouxe para representar então uma corrente. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é uma frase que é do Ramsés II, é antiga. Ele disse assim que a força de uma corrente está na força do seu elo mais fraco. Então, qual que vocês acham que é o elo mais fraco? Cuidado, não vai machucar a mão. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí começa dizendo, se o pé começar a achar que porque a pé não faz parte do corpo, e começa a dizer, então, o que vem explicando nessa passagem? Vem dizer assim, que você é um membro dessa igreja, e não interessa se você é o pé, é a mão, é o dedinho, é a orelha, é o olho, é a cabeça, você faz parte do corpo. Não queira ser uma coisa que você não é. Porque de repente você fala assim, mas eu só sou o dedinho, então não vou pular fora, não é pra mim. Não, o que estava dizendo aqui é o contrário, você faz parte do corpo. Mesmo que você pular fora, você vai continuar fazendo parte do corpo. Vai fazer falta, vai continuar sendo parte do corpo. Então mesmo que não tem que vai falar assim, esse aqui é o meu metade daquele corpo ali, mas continua sendo parte daquele corpo. Então, quando eu trouxe aquela corrente lá, é para exemplificar exatamente aquela frase que foi falada muito tempo atrás. Então, onde está a força do corpo? Onde está a força da corrente? No membro mais fraco, no elo mais fraco. É aqui que reside a força de uma igreja. Onde está a força de uma igreja? No membro mais fraco. Então, não é o mais forte que define a força aqui, é o mais fraco. Então, essa igreja aqui, o poder que ela tem, a força que ela tem, está no membro mais fraco dela. E eu quero dizer uma coisa para você: o mais fraco aqui tem poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Glória a Deus! Aqui vem dizendo assim, essa passagem, aqui não vai ler tudo, mas depois você lê, você vai ver que essa passagem aqui, aqueles membros mais fracos é aqueles que a gente dá mais honra dentro da igreja. Os mais fracos, ele fala assim, e aqueles menos decorosos, a parte do corpo que é mais indecorosa, é aquele que a gente veste de mais glória. Por quê? Porque as outras partes do corpo não precisam dessa glória. Mas as partes mais, que a gente seria assim, as partes íntimas, são as que são mais cobertas. Então, não se sinta menosprezado, porque quanto menor você é, mais glória você tem na igreja. Entendeu como funciona? Então, muito mais glória você recebe. Por quê? Porque quando você vai ficando forte, você vai deixando, agora eu não preciso mais. Não preciso mais disso, não preciso mais daquilo, não preciso daquele outro. E você começa a caminhar e se fortalecer. Então, hoje então, a gente está falando sobre fortalecimento, sobre tudo isso aqui. E depois, o que é força? Então, resumidamente, então assim, força. Energia capaz de produzir alteração no estado de um corpo. Então, o que aconteceu aqui? A bola estava parada, o menino estava parado. A força que você usou na bola é a força da bola que menino. Então, a gente começa a lembrar daquilo que vocês podem escolar, você vai lembrar das leis de Newton. Então, tem a lei da inércia.
o corpo parado tende a ficar parado até que haja uma força exterior. Aí tem a lei da dinâmica. Então assim, a mudança de movimento é proporcional à força exercida. Então, por exemplo, então se você jogar torto, por quê? Então, a força, onde você direcionar a força é para onde ela vai sempre linear. E depois vem a lei da ação e reação. Então, toda ação tem uma reação contrária e oposta. Então, quando você dá um soco na parede, a mesma força que você usou na parede, a parede usou contra você. Aí, quem pode mais chorar menos. Então, se você bateu com mais força na parede, a parede bateu com a mesma força que você. Aí, quem tiver uma porrada mais forte na parede lá, vai sentir mais que a parede. Entenderam? Então, por quê? Porque toda ação tem uma reação de força contrária e oposta. Então, assim, é que nem diz, quem pode mais chorar menos. Então, mas por quê que eu trouxe isso? Então, assim, vamos começar a entender como que é o corpo de Cristo. Tá, então, primeira coisa, volume corporal. Cara grande, forte no Sérgio, assim, perto de mim, eu pareço um baixinho e tal, magrinho, né? Então o Sérgio parece muito mais forte. Mas, o que acontece? Força corporal muitas vezes não significa força. Volume não significa força. Então, por que eu trouxe isso? Então, assim, o nosso tamanho como igreja hoje não interfere na nossa força. Não pense que porque a gente é pequeno, a gente tem menos força que uma igreja grande. Não é isso que define a nossa força. Não é isso que define a nossa força. Depois vem coordenação motora. O que é coordenação motora? Então é a organização de várias partes do corpo para executar um movimento. Então, quando você vai jogar bola, então seu pé vai para trás, seu braço vai para trás, daí se você joga no seu corpo, todo o seu corpo está coordenado para fazer o movimento. Então isso chama-se coordenação motora. Imagina uma pessoa descoordenada, o que acontece? Você já deve ter visto pessoa descoordenada, como que é? Então a pessoa tenta mexer o corpo, cai. Quando a gente está crescendo, criança não se vê, cai toda hora. Por quê? Porque não tem coordenação motora. Ela não sabe coordenar a força que ela tem e o movimento que ela tem. Então o que isso está dizendo para nós? Que nós temos que estar coordenados. Então se você é uma parte do corpo e eu sou outra, então você tem que trabalhar em equipe dentro de uma igreja. Se você não trabalhar em equipe, você vai atrasar o próximo. Então, por quê? Porque um não está coordenado, você vai atrapalhar todo esse movimento. Então toda a força da igreja vai parar ali. Porque não adianta todo o corpo fazer força de um lado só e chegar e parar num determinado momento ali. Então tem que estar coordenado o negócio. Então a gente tem que estar realmente coordenado. Então se um está fazendo por aqui, o outro vai, e vai virar um ciclo de movimento. E como está todo mundo em movimento e chega e para todo mundo, o corpo inteiro para por causa de um. Então o corpo não continua andando, porque nós somos parte do mesmo corpo. Então não pare. Continua seguindo o fluxo de movimento. Amém? Depois vem a postura. Peito para fora, barriga para dentro. Postura. Entendeu? Então a igreja tem que ter postura. Tem que ter postura, você tem que ter um porte aqui. Ó. Um porte tem que ter atitude. Então postura é tanto porte como atitude. Então a igreja tem que ter tanto porte como atitude. Então, se você faz parte do corpo e é você que está com o ombro caído, então levanta, volta para a posição. A posição é reta, o corpo inteiro reto. Então, não adianta um estar reto, o outro tá, daí fica assim, aí fica descoordenado, fica feio. Não tem como, porque você faz parte de um corpo. Então, e por causa daquele negócio torto no pé lá, pode ter certeza que ela vai dar para comer tudo. Por causa de uma coisa que não está certa no lugar. Então, lembre-se, nós somos parte desse corpo. Então a gente tem que ter essa postura. Quando a gente está crescendo, então a gente tem que ter percepção de movimento. Então quando a gente está crescendo, eu lembro que quando você está crescendo, você vai pegar um copo, você derruba. A gente fala assim que adolescente já está banado. Mas por que está banado? Porque não tem mais a percepção que a mão dele não é do tamanho que era ontem. Então é a percepção de movimento. Então nós, como igreja, o que nós temos que ter? Percepção do movimento. A gente tem que saber o tamanho da nossa igreja, o tamanho do nosso porte, e não tem que fazer nada além daquilo. E usar todo o nosso empenho para fazer uma coisa certa. Se você for olhar um corredor, um nadador, por exemplo, eles praticam coisa de 5 anos para tirar 1 segundo do tempo deles. Eles praticam anos. Aí depois que eles conseguem tirar isso, eles chegam no recorde mundial, eles ficam praticando 4 anos para tirar milésimos do tempo deles. O que eles fazem?
Você acha que é só treinar do jeito? Não. Ele tem que imaginar o que movimento ele faz para conseguir fazer mais rápido. Ele tem que imaginar que movimento ele faz com a perna para correr mais rápido. Então nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Então a gente tem que começar a entender, falar assim, que movimento eu faço para ir mais rápido com segurança. Por quê? Porque daí depois vem o quê? O movimento repetitivo. O movimento repetitivo a gente sabe que causa lesão. A gente não pode ficar tentando fazer toda hora o mesmo movimento. Toda hora do mesmo jeito. Então, se a gente tem que fazer o mesmo movimento, a gente tem que fazer pausa. Não pode continuar com o mesmo movimento. Então a gente dá uma pausa nisso, começa com o outro lado. E continua. Então assim, nadar é com os dois braços, correr com as duas pernas. Então é isso. Então assim, tem que estar sincronizado no movimento. A gente não pode forçar um membro só. Vai sofrer um lesão. Vai ficar com ler. Então é isso que acontece na igreja também. Então assim, a gente não pode sobrecarregar uma pessoa só. A gente tem que ir, falar assim, não, o corpo inteiro tem que fazer um movimento. Porque o pastor sempre fala, mas eu sou pastor, glória a Deus, né? Então, é mais ou menos isso. Não pode deixar tudo para ele fazer, não pode deixar tudo para os diabos fazer. Então a gente tem que ter consciência disso aí. Porque o que acontece? Você como parte do seu corpo, então você está ficando parado junto. Porque se o pé parar, o resto do corpo para. Lembrando assim também, que para cada movimento novo que você faz, o seu cérebro tem que criar uma conexão neural. Para cada movimento novo que você faz, então o seu cérebro é obrigado a criar uma conexão neural nova. Então quando você tiver que aprender aqui a sequência da brincadeira, automaticamente seu cérebro tem que registrar uma conexão neural nova. Então a gente tem que lembrar, então a gente tem que se renovar o nosso pensamento de todas essas coisas. Então se tem que aprender uma coisa nova, então automaticamente o seu cérebro vai ter que aprender primeiro, depois o seu corpo vai fazer. Depois que o seu cérebro aprende, aí ele passa a ser o que? Reflexo. É igual trabalhar na fábrica. Primeiro dia lá você não sabe a sequência do negócio do serviço. Com o tempo você já está pensando lá na morte da bezerra, lá no Brasil, lá no Peru, e está fazendo o serviço e nem está vendo. Seu corpo está fazendo o serviço. Por quê? Porque tem uma conexão neural que faz você fazer instintivamente aquilo. Mas até você chegar nesse nível, cada um sabe que passa de uma fábrica para chegar. Fazendo quantas horas por dia, quantas vezes no mês aí, entendeu? Então assim, para você dizer assim, que fica bom, você de repente às vezes agora, o quê? 3 meses e fazendo o quê? Coisa de 8, 10 horas por dia. Daí, agora voltando o ponto da igreja, quando você vai saber que você está orando bem? Quanto tempo você passa orando? Aí se você lembrar do seu serviço na fábrica, você trabalha 8 horas por dia no mínimo lá, e você faz aquilo para aprender em 3 meses, então você orando 5 minutos por dia, quanto tempo você vai demorar para aprender a orar? Quanto tempo você vai demorar? Aí aprender a jejuar, aí aprender a ler a Bíblia. Está entendendo a diferença? Então é isso, então assim, é um movimento aos poucos, mas tem que ser constante. E isso vai melhorando o seu desempenho. Se você não fizer, não vai criar essa conexão espiritual em você e você não vai conseguir fazer. Então assim, não pega só a mesma coisa para ler, lê outras coisas. Não pega só para ler, pega para orar, não pega só para orar, jejua. Faz. Não fica só para fazer uma coisa, não, você vai ficar lesado. Então a cabeça analisa tudo isso que a gente faz, os movimentos do corpo. E é ela que tem esse trabalho então, de fazer os movimentos conscientes e os movimentos inconscientes. O que eu quero dizer? Então o pastor, ele vai dar ordens das coisas que a gente tem que fazer conscientemente. Ele vai, ó, isso aqui você faz, isso aqui você faz. Mas as ordens que ele não der? Tem que ser instintivo nosso. A gente não tem que esperar ele mandar. A gente é parte do corpo. Então, você aprendeu, você vai fazer instintivamente. Como reflexo. Como trabalhar na fábrica. Então, você não está pensando, você está fazendo. E essa é a diferença. Mas para chegar nesse nível, tem que fazer muito. Aí você aprende a fazer e daí você faz sem perceber que está fazendo. E você continua. Mas antes disso, então, tem todo um treinamento, tem todo um processo. Bastante esforço. Depois você faz assim que quando entra novato do seu lado, você fala, nossa, até sei que está passando. É a diferença. Mas por quê? Porque você já passou pela fase. Você já ralou. Então, você tem que ralar. Rala. E é bom você sempre estar ouvindo aquele que sabe mais. Por quê? Porque ele pode cortar para você, pode dar os atalhos de como fazer mais rápido. Você não precisa sofrer que nem ele sofreu. A gente tem que trabalhar como equipe. Então, se um atrasou a linha de montagem,
a linha inteira está atrasada. Aí você pode falar, mas eu fiz a minha parte, mas você está atrasado do mesmo jeito. Então se a linha inteira ganhasse por produção, você não ia ganhar porque não produziu. Então o que eu estou querendo dizer? Então aqui nós estamos como equipe. Se um não tiver, se a igreja receber, você recebe. Se a igreja não receber, você não recebe. É muito difícil você receber individualmente. Porque nós somos equipe. Aqui, quando a gente está aqui em comunhão, é aquele versículo, é o Senhor derrama a bênção. Quando a gente está em comunhão, está em união, unidos. Então é importante essa união. Essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Então vou começar no 17 e 19. Então diz assim: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo que Jesus é um com Deus, e ele queria que os apóstolos fossem um em Jesus e todo mundo um em Deus. E daí continua assim, ó: eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, o que Jesus está dizendo aqui de novo? Fala assim: Jesus fez tudo aquilo e ele orou pelos discípulos e orou por aqueles que iam crer nos discípulos e por nós. Ele estava orando por nós aqui nessa oração, por aqueles que iam crer, porque nós não somos o povo de Deus, nós não somos judeus, nós somos chamados. Então ele estava orando por nós, por aqueles que iam crer na palavra, e para que nós fôssemos um só, tivéssemos um só pensamento, um só sentimento e uma só obra em Deus. E aí é onde o mundo acredita que Jesus veio. O mundo não acredita que Jesus veio por causa de um milagre, o mundo não acredita que Jesus veio por causa de uma prosperidade, não é por causa disso. O mundo acredita que Jesus veio por causa da unidade que existe na igreja. E por que ninguém está acreditando mais que Jesus veio? Porque não existe unidade na igreja. Eu estava vendo testemunho, essa semana mesmo, de uma moça que foi na igreja e viu as irmãs no final do culto falando mal uma das outras. Ela não acredita. Por quê? Ela não vê a unidade, ela não acredita mais naquilo. Porque ela não vê a unidade. Então que nós possamos ter essa unidade, que é profetizada da parte de Deus para a gente ter. Então a gente tem que ser um. A gente tem que estar nessa unidade. Aí a gente vai entender assim que a nossa força está na nossa união. Se nós não estivermos unidos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, na mesma obra de Deus, nós não teremos força. Não adianta fazer. Não tem para onde ir, não cresce. Pode crescer como um volume, só que a gente vai ser descoordenado, vai ser fraco e não vai conseguir fazer nada. Então, mesmo que essa igreja que tivesse 4.000 membros hoje, se nós não estivéssemos coordenados e fortes nessa parte espiritual, não ia ser nada. Quantas igrejas a gente vê aí que são grandes, mas você vê o nível espiritual delas? É mínimo. É mínimo. Então, não é isso que Deus quer para nós, como essa igreja aqui, e nem como nenhuma outra. Mas, glória a Deus, nós estamos aqui, então nós precisamos da nossa parte aqui, sendo uma unidade. Então, cada um tem a sua função, descubra qual é a sua. Descubra qual é a sua função dentro de uma igreja, dentro de um corpo. Então, de repente, você não sabe, glória a Deus, fala, Deus, quem eu sou dentro da igreja? Eu sou só um membro? Eu sou presbítero, mas o que significa isso? Eu sou diácono, mas o que significa? Sou obreiro, mas o que significa? O que significa estar dentro da igreja? Eu faço parte desse corpo, mas por quê? Qual que é a minha função dentro da igreja? Então, descubra isso. E aí você vai estar ajudando a coordenação cultura da igreja. Aí nós podemos caminhar e ir mais longe, mais rápido, com mais força, com mais qualidade. Amém?